Olá, hoje a gente está com uma visita ilustre aqui. Estamos recebendo a engenheira civil Emanuele Nobre, mestra em administração de empresas, especialista em engenharia diagnóstica e patologias e tecnóloga da construção civil. Ela é engenheira de obras há mais de 12 anos, é CEO da Nobre Engenharia Diagnóstica, é inspetora predial, é palestrante, coordenadora e professora da pós-graduação em Engenharia Diagnóstica e é membro da diretoria do IBAP, Ceará. E é certificada internacionalmente em termografia. Correto. Podemos chamar de Manu, né? Você é uma jovem, né? À vontade. Manu, obrigado aí pela presença aqui. Hoje a gente vai falar sobre inspeção predial, né? As doenças dos edifícios, e você que é especialista na matéria vai aqui nos dar uma aula aqui sobre o que é que pode ser feito por condomínios, para condomínios e centros corporativos, enfim, os prédios, as edificações que eventualmente sofrem dessas doenças, dessas patologias, né? Para a gente começar a conversa, Manuela, a gente vai falar sobre uma situação triste que aconteceu aqui em Fortaleza, que foi o colapso, o desabamento do edifício Andréa, no dia 15 de outubro de 2019, né? O que é que você pode pontuar? O que é que aconteceu ali para aquele fim trágico? Quero agradecer o convite, Juraci, um prazer sempre falar sobre as manutenções, o quanto que é importante as pessoas saberem que se eles não realizarem essas manutenções, vai ter uma desvalorização do seu patrimônio. Vamos lá, a questão do André eu vou pontuar 3 situações. A primeira é a questão da ausência de manutenções dessa edificação. O segundo ponto é a empresa que estava executando a inexperiência. Por isso que é tão importante os síndicos, administradores, gestores prediais procurar sempre empresas que sejam especialistas. E o segundo ponto, terceiro ponto, na verdade, é a questão da sindicância. É importante que o síndico ele saiba, na hora de escolher a empresa que vai fazer esses reparos, principalmente recuperação estrutural, escolher uma empresa que tenha um portfólio, que já executou outras obras para garantir a qualidade e a segurança daquela edificação. Perfeito. Você falou um ponto muito interessante agora, Manu, porque muitas vezes as pessoas abordam o tema licitação, ou seja, vamos fazer uma licitação, vamos fazer uma tomada de preço e tal. Correto. E como não entendem também da tecnologia por trás disso, acabam focando só num indicador, que é preço. Isso. Né? E tem coisas que você não licita, ou tem coisas que, se você for licitar, você tem que agregar também, além do preço, a questão da técnica, a questão, como você falou mesmo, do portfólio daquela empresa. Isso. Né? Da competência daquela empresa, da expertise, da experiência. Quantas obras aquela empresa, quantos serviços aquela empresa já realizou naquela especialidade, né? Esse é um ponto. E aí eu gostaria de dizer assim, quais seriam os indicadores, né, que o síndico ou a síndica ali poderia ter levado em conta na hora de escolher a empresa para realizar uma obra daquela, que é uma obra crítica. Isso. Porque o edifício já estava numa situação de pré-colapso, né? Correto. Nós temos um plano de saúde que nós prestamos esse tipo de consultoria técnica para os condomínios. Perfeito. Então, quando o condomínio que nós prestamos serviço, ele precisa de uma empresa, o que é que eu faço como profissional? Nós visitamos pelo menos 3 obras daquela empresa que está oferecendo o serviço dele. Então, vou dar um exemplo, impermeabilização. Eu vou em 3 condomínios e verifico que ele já executou. Já fez a impermeabilização. E aí eu verifico com o síndico, com o responsável que está lá. Como foi feita essa obra? Sim. Apresentou alguma infiltração? Nós estamos falando de impermeabilizações. Sim, sim. O outro ponto é a questão de você saber quais foram as outras obras que eles já executaram, certo? E sempre entrar em contato com as pessoas que receberam esse serviço. Perfeito. E outra coisa que é importante é a questão dos colaboradores, os funcionários. Será que eles estão todos com carteira assinada, com os treinamentos em dias? Então é muito importante também que o síndico, o gestor condominial, preste atenção nisso. Perfeito. Existe também um indicador que eu acho que é interessante, que é o acervo técnico, né? Correto. A empresa de engenharia, ela sempre que vai executar uma obra, ela realiza uma anotação de responsabilidade técnica, né? Aquele documento, ele vincula a responsabilidade da empresa ou do engenheiro àquela obra, né? Correto, correto. Então é importante também você ver o acervo que aquela empresa tem registrado junto ao CREA, né? E você me lembrou um ponto importante. Caso ainda tenha alguma dúvida em relação a essas 3 pontuações que eu fiz, também é importante verificar como está aquela empresa no CREA.
Perfeito. O CREA tem atendimento pelo WhatsApp, isso é incrível. Legal. A nova diretoria, ela trouxe tecnologia, então é muito fácil, qualquer pessoa Consultar. consegue fazer essa consulta. Perfeito. Manu, quais são os problemas mais comuns e mais graves que você encontra no seu dia a dia? Você é chamada para diagnosticar doenças, né, patologias em edificações em vários pontos da cidade. Então, o que é que de mais comum e grave você encontra regularmente nas suas visitas? Juraci, essa pergunta assim, é incrível, porque quando a gente vai ministrar as aulas de pós-graduações, e nós sempre levamos os exemplos, meus alunos dizem assim, ai professora, você devia escrever um livro. Porque aí eu levo os exemplos. Sim. Mas tem um exemplo, assim, que sempre me chama a atenção. Foi um condomínio, nós estávamos inspecionando, no subsolo, eles criaram uma calha em cima do carro, porque a viga estava infiltrando na laje do subsolo, na parte da viga. E essa viga, ela já estava com armadura exposta, infiltrações, processo corrosivo. A estrutura, ela é o esqueleto da edificação, sim. Então ela precisa estar saudável para poder estar segura. Sim. Então essa foi uma situação que nós encontramos, que foi bem assustadora e que nos chamou bastante atenção. Tá. Você falou estrutura e esqueleto, né? Correto. Nos prédios que são construídos com a tecnologia de concreto, né, armado, né, protegido e tal, a estrutura é esqueleto. Mas a gente tem visto também muitas obras, acho que principalmente do Minha Casa Minha Vida, que não tem essa estrutura com esse esqueleto de concreto, né, tradicional, que eles usam a parede como estrutura, chama-se alvenaria estrutural. Né? Correto. Nesses prédios, mano, o risco é maior se alguma intervenção for feita, for realizada, né, de forma desavisada. Tanto que a gente chega nesses prédios, tem um aviso, uma plaquinha, né? Isso. E você me trouxe outra lembrança. Quando essas edificações são em alvenaria estrutural, ela quer dizer que aquela alvenaria, ela faz parte da estrutura. Então, você não pode fazer nenhum tipo de abertura nessa estrutura, que é o que acontece muito quando nós prestamos esse serviço de consultoria. Aí nós recebemos o projeto porque nós avaliamos essas reformas. Nós recebemos o projeto do condômino e aí ele quer fazer aquela abertura para colocar um nicho de banheiro. E aí nós não autorizamos, infelizmente. Aí nós deixamos bem claro que não pode. Eu vi uma reportagem interessante que a moradora rasgou a parede para colocar os canos do ar-condicionado. Isso mesmo. Resultado, 80 famílias desceram, né? Porque o prédio estava ali e ficou interditado, né? Não Perfeito. Pode. Manu, a Nobre Engenharia, acredito que ela é pioneira aqui em Fortaleza, né, no Ceará, no exame de inspeção predial com o uso de drones térmicos, né? Imagens termográficas. O que é isso aí? É o drone que voa e ele visualiza, gera uma imagem térmica de alguns problemas, de algumas patologias. Explica o que é isso aí. Correto. A termografia, você identifica ela pela variação de temperatura. Então, eu tenho um equipamento que, juntamente ao drone, ele tem uma câmera termográfica. Nós temos as câmeras termográficas de mão, que nós conseguimos identificar as infiltrações, mas com esse drone eu consigo identificar as principais manifestações patológicas numa fachada. Vou dar o exemplo. Nós conseguimos identificar se aquele revestimento ele está descolando do substrato. Em toda a fachada da edificação? Toda a fachada. Por quê? Porque criam-se bolsões de ar que você consegue identificar pela temperatura. Perfeito. Nós conseguimos identificar, somente o drone termográfico consegue identificar as infiltrações. Perfeito. Principalmente oriundas de banheiro. Então, às vezes, os gestores condominiais acham que o problema é na fachada, mas não. Às vezes a responsabilidade é do proprietário, do morador, que esse banheiro ele está infiltrando para a fachada. Perfeito. Então ela é bem interessante porque você consegue identificar várias manifestações patológicas e você consegue entregar um laudo técnico mais assertivo com essas imagens. Perfeito. Manu, no caso do exame da fachada, com cerâmica descolando, por exemplo, né? Cerâmica, o porcelanato e tal. Eu acho que a principal vantagem... Aliás, são várias vantagens, né? Eu queria que você falasse aí. Mas eu, como leigo, né, e como morador e tal, a principal vantagem é assim, quando a gente vê o teste de fachada com aquelas marteladas, o teste percussivo, né? Ou seja, o cara batendo ali, ele bate e pinta. Correto. Ele marca a fachada inteira do prédio, né? Correto.
Eu queria que você falasse sobre esse teste de fachada, essa verificação de fachada com o martelo, com a batida, e com o drone. Quais são as principais diferenças e implicações disso aí? Pronto. Isso foi a minha dissertação do mestrado em administração. Legal. Foi a utilização de tecnologias na inspeção em fachadas e o não uso dessas tecnologias. Que foi que nós constatamos? Que o ensaio percussivo, ele é realizado por um pedreiro, certo? É um fachadeiro. Sim, operador de fachada, trabalha em fachadas, ele é especialista na fachada. Só que ele não é técnico, ele não sabe o que está acontecendo, ele vai pelo som, som cavo. Então ele faz o teste percussivo e faz aquelas marcações que quando a gente... Pinta aquilo ele ali tudinho. pinta. Ele suja a fachada do prédio inteira. Correto. E algumas fachadas que eu estava comentando, que as pessoas demoram muito tempo para poder fazer essas intervenções. E aquela fachada fica com aquela aparência relaxada, desleixada. Que desvaloriza o prédio, né? Desvaloriza o patrimônio. Desvaloriza. Então, você realizando a inspeção com drone termográfico, você não precisa de operários. Não precisa fazer aquelas marcações. Não precisa daquelas marcações. E você também tem uma agilidade, uma rapidez no resultado daquele ensaio. Perfeito. Você consegue também entregar imagens até para as pessoas leigas, os condôminos, entenderem o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Muito bom, Manu. Manu, assim, o que é que o síndico poderia ter assim, de indicativo de que o prédio está doente, né? Você é uma médica de prédio, né? Isso mesmo. Você faz diagnóstico, você faz o receituário, Isso. né? Quais são os sinais de patologia, de doença que o prédio está ali apresentando, que o síndico tem que ligar ali o alerta de imediato? Vamos lá, nós temos 3 principais situações, que são as infiltrações, estou no subsolo, apareceu um manchamento na laje. Vamos ter cuidado. Laje, estrutura, não pode ter contato com água. Certo? Sim. O outro ponto, um descolamento de revestimento, um desplacamento, que é uma situação mais séria, porque cai aquele revestimento da fachada. Aquela já é um sinal. Já é um sinal. E o outro ponto é a questão da corrosão das armaduras. Eu estou num pilar no estacionamento e eu estou vendo que aquela estrutura, ela está fissurando. O primeiro ponto é a fissura. Então, posteriormente, ela vai acontecer o que dessa estrutura? Vai ocorrer um desplacamento. Significa que a estrutura, a armadura, ela está em alto processo corrosivo e ela está expulsando o concreto. Isso. É interessante você falou aí, porque a gente vê muitos casos em que o síndico vê aquela estrutura ali já apresentando as rachaduras, e ele chama o pedreiro, e o pedreiro simplesmente, o que ele faz? Ele faz a recomposição ali do revestimento, né? E se você souber que nós já fomos num condomínio e esse reparo estrutural foi feito com gesso, eu quase... Juro, quase. Ou seja, o cara tá dando ali só o remédio para dor de cabeça, mas não tá tratando a causa da dor de cabeça. E às vezes essa dor de cabeça, às vezes a gente toma um remédio, né, e passa rapidamente. Isso. Mas o gesso ele não vai passar nunca, entendeu? Perfeito. Manu, a gente vai abordar agora um caso que vincula aí a questão da necessidade de inspeção e reparo e a eventual resistência dos condôminos em fazer os aportes, ou seja, pagar a taxa de condomínio, né? O prédio está numa situação que precisa fazer um reparo. E aí o síndico apresenta a necessidade de se cobrar uma taxa extra ou de se aumentar o valor da taxa para fazer frente àquela despesa. O que é que você encontra de mais comum nessas situações? Ou seja, a resistência dos condôminos em realizar o aporte necessário para fazer aquela recuperação estrutural. A primeira tentativa do gestor condominial é nos chamar para apresentar esse documento e mostrar a necessidade dessas intervenções. O segundo ponto, quando o síndico ele não tem a autorização do condomínio, ele tem autoridade para entrar em contato com o advogado do condomínio e realizar aquelas intervenções. Perfeito. E por última situação, que poderia ser ele entregar o cargo dele de síndico, porque ele vai responder judicialmente. Com certeza, com certeza. Bom, Manu, agora a gente vai tratar de um assunto em que o condomínio já recebeu a empresa de inspeção predial, já foi feito todos os diagnósticos, ou seja, foram apontados ali todas as situações que requerem uma intervenção de uma outra empresa para fazer o reparo, né? Ou seja, está havendo um desplacamento, está havendo uma fissura de pilar, está havendo infiltração e tal. Beleza, tá ali, o laudo está prontinho e tal. Agora o síndico vai contratar uma empresa ou empresas para fazer aquela recuperação, ou fazer um reajuste na impermeabilização, um reforço estrutural, enfim, ok.
E o síndico é leigo, e no condomínio ali só tem pessoas leigas. Por mais que sejam, eventualmente tem um engenheiro ali, mas aquela pessoa não tem tempo e nem disponibilidade, às vezes não tem a especialização para poder acompanhar aquilo. O que o síndico pode fazer para contratar alguém para poder fazer aquela verificação? Para ter a certeza de que o serviço contratado atendeu não só a exigência do laudo, mas as normas técnicas. Nós temos aí, Juraci, 2 pontuações importantes. Eu tenho a inspeção predial e o que é que eu vou fazer com essa inspeção? Isso. Eu tenho que atender às prioridades. Eu tenho uma prioridade alta, uma média e uma mínima. Eu tenho que começar pelas prioridades altas, porque elas devem ser executadas, elas deveriam ser executadas ontem. Sim. Certo? Claro. Aí eu vou atender às prioridades. Então, eu tenho que contratar essas empresas para realizarem esses serviços que estão na prioridade alta. Perfeito. É muito importante que você, gestor condominial, contrate uma empresa por fora para fiscalizar esse serviço. Para acompanhar cronogramas, materiais que estão sendo utilizados, a qualidade daquela obra. Perfeito. Manu, eventualmente a gente conversa e você fala muito sobre a contratação de um plano, né, contínuo, né, de acompanhamento, um plano de manutenção. Ou seja, existe toda uma programação, né, ali para fazer as manutenções daquela edificação, né. Na tua visão, na tua experiência, quantos % aqui a gente teria de prédios aqui em Fortaleza que tem esse cuidado? Quantas edificações tem contratado uma empresa para fazer esse acompanhamento? A Nobre Engenharia Diagnóstica, ela foi inovadora, né? Nós chamamos de plano de saúde. Assim como você tem um plano de saúde e você faz suas... Os exames. Isso. Exames preventivos, isso né? Mesmo. Isso. E aí nós precisamos também para as edificações. Então, o plano NED de saúde predial, ele foi o inovador. E aí você está perguntando assim para mim, Manelli, você imagina assim, quantos % né, as edificações, ela tem utilizado esse tipo de serviço? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Assim como as edificações precisam de um advogado, de um contador, ela também precisa de um engenheiro especialista que possa estar te orientando nessas manutenções. Perfeito. Manu, eu cresci, né? Eu cresci aqui em Fortaleza com, não sei se é uma lenda urbana, eu não sei se é algo real, mas aqui em Fortaleza, assim, olha... a Praia do Futuro tem o maior índice de salinidade do planeta, comparável com o do Mar Morto e tal. A gente vive numa cidade litorânea, né? Isso é lenda ou é real? E quais seriam os cuidados adicionais que uma edificação que está à beira-mar, né? E aí enfrentando ali todas aquelas as intempéries, né? Sol, chuva e salinidade... tem que ter. Existe alguma necessidade adicional de um prédio que está na beira-mar do outro prédio que não está? Com certeza. Né? E foi recentemente, acho que eu postei no meu Instagram, o professor Eduardo Cabral, da UFC, que também foi meu professor lá em Sobral há 20 anos atrás, ele postou um estudo que agora, antigamente, nós perdíamos para o Mar Morto. Não, nós somos a primeira. Nós somos campeões. Nós somos campeões. Ceará ganhou. E aí, vamos lá. Essas edificações que estão próximas ao mar, ela tem a questão das ondas, né? Que traz essa... Vem com as gotículas de sal e ela agrega nessas estruturas. Certo? Mas aí, eu tenho uma edificação que é próximo ao mar. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho uma casa que fica a 150, 100 metros do mar. As minhas manutenções... são bem maiores do que a minha casa que é aqui em Fortaleza. Então, você precisa, como gestor condominial, saber que você vai precisar periodicamente lavagens de fachadas, substituição de rejuntes, manutenções nas estruturas. Então, é totalmente diferente na edificação que fica mais distante. Você tem que ter um cuidado muito maior. Eu falo muito que, assim, você tem uma casa na praia. Você tem o prazer de ter uma casa na praia, mas você também vai ter um prazer de ter um investimento maior para mantê-la com qualidade. Perfeito. Mano, aqui em Fortaleza a gente tem a inspeção predial como obrigatória por lei. Existe uma lei determinando a necessidade, né, a cada 5 anos, né? Dependendo da idade da edificação, a primeira é 5 anos. A primeira é 5 anos. Então esse prazo vai reduzindo. É igual a carteira de motorista, né? Depois você vai numa certa idade, você não consegue mais renovar por 10 anos, né? Então, assim, nas cidades em que essa obrigação não existe, ou seja, não existe uma lei determinando isso, qual seria a recomendação para as edificações de modo geral?
Ó, a primeira inspeção predial, que fica aqui bem claro que foi no caso que alguns condomínios eles precisam, a primeira inspeção não é há 5 anos. Vamos falar aqui que na lei é há 5 anos. Mas a primeira inspeção é quando você está recebendo aquele imóvel. A inspeção de entrega. A inspeção de recebimento de obras, certo? E as edificações que não existe essa lei, que já são muitas. Sim, que existe essa lei de inspeção predial. Mas essas que não existem... Nas cidades onde não há lei não obrigando. existe. Como é que eu trato, principalmente porque eu dou aula para alunos do Brasil todo. Aí eles falam, Emanuele, como é que eu faço para mostrar a real necessidade? Porque aqui na minha cidade não é obrigatório. Porque aqui na minha cidade não é obrigatório. Você tem que mostrar com imagens a necessidade de notícias também. O que é que acontece se você não fizer? Isso mesmo. Aí teve até um aluno que disse assim, Emanuele, eu vou criar um jornal para entregar para os condomínios, mostrando as principais notícias do Brasil que colapsaram porque não realizaram as manutenções nem a inspeção predial. Perfeito. Vou emendar essa pergunta agora, mano. Eu lembro que há alguns anos o meu sogro morava num prédio e o condomínio resolveu construir na parte de frente, né, que era o terraço, mas o terraço era a laje que dava cobertura para o S1. Né? E eles resolveram construir lá um caramanchão. Né? E aí resolveram construir e tal. E eu fui à Assembleia, né? Peguei a procuração do meu sogro e fui à Assembleia. Eu disse, vem cá, mas cadê o projeto de engenharia e tal? Disse, não, isso aqui é coisa leve. Eu disse, mas quem foi que disse que é coisa leve? Disse, não, foi o engenheiro. E ele assinou um laudo. Existe um ART vinculando o engenheiro. Eu digo, olha, isso aqui... Aí eu lembro que tinha um parafuso, né? De 20 e poucos centímetros, que ia perfurar ali a manta de impermeabilização. A água ia penetrar ali na estrutura e aquela estrutura ia colapsar, né? Correto. Então, assim, qual é a recomendação que você dá, né, para os condomínios que eventualmente sai ali, voz da minha cabeça, vamos construir um negócio. E aí o argumento era, não, mas nós já arrecadamos o dinheiro todo. Eu digo, sim, se vocês tivessem arrecadado o dinheiro todo para construir uma pirâmide lá em cima do último andar, vocês iam ter que executar? Porque aí, nesses casos, há uma exigência do Código Civil. Primeiro, se for uma obra voluptuária, uma obra de deleite ou prazer, de embelezamento, ela requer um quórum qualificado. 2/3 dos condomínios tem que se reunir e dizer. Mas mesmo para aqueles casos em que aquilo se consolide. Qual é a tua recomendação para aqueles casos que... vamos fazer uma reforma aqui, vamos construir isso, vamos construir aquilo e tal. Quais são os cuidados que os condomínios têm que ter nesses casos? O condomínio não pode... Ele não pode, por livre e espontânea vontade, realizar uma reforma dentro do condomínio, certo? Porque primeiro tem que ter a RT do profissional e tem que ficar identificado na frente daquela edificação. Porque se houver uma fiscalização do CREA, o condomínio tanto vai ser multado como a empresa, na verdade, porque não tem empresa, na verdade, né? Tem que ter isso. O condomínio pode ser multado porque não tem um representante, certo? Uma pessoa, um engenheiro, que emita a RT para poder executar aquele serviço. Agora, Emanuele, eu quero fazer uma obra dentro do meu condomínio. Contrate um engenheiro, ou então... existe agora, que é o serviço que nós fazemos muito, que é a parte de consultoria técnica, né? Que é o plano de saúde. O engenheiro responsável por aquela edificação, tanto em reformas nas áreas internas como externas, ele faz uma análise. Se houver a necessidade de contratar um engenheiro calculista, aí ele vai lá anexar o laudo, né, da obra. E aí você tem que ver cronograma de obra, a empresa que está executando aquele serviço, tudo isso. Manu, estamos chegando aqui ao final, certo? Excelente. Eu queria... Por mim, eu passaria aqui mais umas 3 horas falando. Né? Professor é assim, ninguém pode... Não, porque eu amo o que eu faço. Dar microfone para professor. É verdade, não quer mais largar. Eu queria agradecer a tua presença aqui e eu queria deixar aberto aqui para as suas considerações finais aqui, para todo mundo que está nos assistindo aqui e vai nos assistir ainda daqui para frente. Eu quero agradecer a oportunidade, porque falar de manutenções e dos cuidados com as edificações, as pessoas nem imaginam. E às vezes você vê na notícia, né, como o colapso do André, o Versalhes, outras edificações que entraram em colapso, as pessoas naquele momento que está... Tipo, a estrutura, aquela edificação colapsou. Aí as pessoas criam aquele alarde, né? Jornal, o pessoal quer fazer entrevista, quer Emanuele entrevista, vamos visitar a minha obra, apareceu uma microfissura, vai cair. Vamos ter muito cuidado na hora de você tomar essa decisão. Porque às vezes o mesmo condomínio, o pessoal cria aqueles grupos de WhatsApp, não, tem uma fissura, vai cair. Mas se as pessoas realizarem manutenções preventivas e
continuar com esse plano de manutenção durante o decorrer, a vida útil daquela edificação e ter o registro delas, Sim. pode ter certeza que aquela edificação ela vai continuar saudável e você, o principal, né, para quem é proprietário de imóveis, é a valorização do seu patrimônio. Perfeito. E garantindo a segurança dos Perfeito. proprietários, né, dos moradores, dos visitantes. Perfeito. É isso que eu deixo para vocês. Tenham cuidado, mantenham suas edificações Perfeito. saudáveis. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, recebemos aqui essa visita ilustre aqui, a engenheira civil Emanuele Nobre, que é uma pessoa professora, especialista, apaixonada por... Amo patologias, amo edificações, amo cuidar das edificações. Legal, é a médica de edificações, É verdade, né? meu filho que fala, mãe, você é doutora dos prédios? Ele fala assim, mãe, você é doutora dos prédios. Exatamente, é isso mesmo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais uma vez agradecer essa moça aqui, essa jovem que veio aqui nos dar essa aula, né? Esperamos que esse conteúdo seja útil para você que mora em condomínio, em centros comerciais, shopping centers, Isso né? mesmo, prédios Centros comerciais, médicos, isso né? mesmo. Ou seja, existe aí uma gama de consumidores desse conteúdo, Correto. né? Além dos engenheiros, né? Que estão iniciando a carreira, Isso. né? Todos aqueles técnicos, né? Que fazem parte desse universo que é o universo da construção civil, né? Correto. Tá bom? Um abraço e até a próxima.